Pois é, então, vamos continuar a nossa discussão sobre sucesso, né? Já discutimos com vocês autoestima, discutimos comunicação e discutimos a habilidade de estabelecer metas. Muito importante, metas, né? É importante também se focalizar naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. As pessoas, de modo geral, ficam focalizadas, não querem. Você pergunta para a pessoa, o que você quer na vida? Bom, eu não quero câncer, não quero pobreza. Não estou perguntando o que você não quer. Eu quero saber o que você quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Vou repetir esta, tá? Se você se concentra naquilo que você não quer, ao invés de se concentrar naquilo que você quer, é como se você estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde você está vindo, você não sabe para onde você está indo. Esse é o problema. Muito bem. Nós agora vamos discutir a quarta característica do que Napoleon Hill encontrou naqueles 500 milionários. E essa característica é a atitude. A atitude que você tem com relação às coisas. Se eu lhe apresento um copo pela metade de água, você pode vê-lo metade cheio ou metade vazio. O copo está pela metade. Você pode enfatizar no que tem ou no que está faltando. Os indivíduos bem-sucedidos, de um modo geral, eles têm a tendência de ter o foco naquilo que tem, não naquilo que está faltando. Ou seja, eles têm uma atitude positiva. Para você entender isso bem, você tem que entender que o que conta não é o que acontece, mas sim como você responde ao que acontece. Isso é que conta. É importante você entender isso. Deixa eu dar um exemplo pessoal meu para você entender melhor. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos de idade. Ele faleceu no dia 12 de abril. Eu tenho uma filha de 11 anos, de nome Cristine, e ela nasceu no dia 12 de abril. E eu ficava naquele dilema, quando chegava o dia de aniversário dela, eu ficava naquele dilema. Eu devo ficar triste, porque é aniversário de morte do meu pai, ou devo ficar alegre, porque é aniversário de nascimento da minha filha? Eu tinha aquele dilema comigo. Um dia, eu voltando do cinema com a mãe dela, e ela me perguntou, quando foi? Que mês que seu pai faleceu? Eu falei, abril. Que dia? 12. Ela falou, não é interessante? O seu pai faleceu no mesmo dia que a Cristina nasceu? Você nunca tinha falado isso? Eu falei, foi interessante. Você perdeu uma pessoa que você gostava tanto e Deus lhe entregou de volta uma pessoa que você ama tanto. Na mesma data, 12 de abril. Pum! Alguma coisa aconteceu no meu cérebro. A data não mudou. Meu pai continuou falecendo no dia 12 de abril, minha filha continuou nascendo no dia 12 de abril. Mas o modo como eu passei a interpretar o aniversário dela mudou totalmente. Então, o que conta na sua vida não é o que acontece, mas sim como você responde ao que acontece. E para você entender isso melhor, eu vou introduzir uma nova palavra no seu vocabulário. É a palavra paradigma. O que é paradigma? Paradigma é o modo como nós percebemos o mundo. É a água para o peixe. O paradigma nos explica que nós estamos dentro de uma borda e como nós somos bem-sucedidos nesses limites. Vou dar um exemplo. Se você é do sexo masculino e você vai numa piscina um domingo de manhã e tira a sua camisa, não tem nada demais você mostrar o mamilo, porque você é do sexo masculino. Mas uma pessoa do sexo feminino e você vai numa piscina no domingo de manhã, você tira o sutiã e fica topless, vai ser um absurdo. Como que pode? Mas qual o problema? Por que o mamilo masculino pode ser mostrado e o mamilo feminino não pode? Se você vai na floresta amazônica, uma índia daquela está com o mamilo de fora, nem sabe o que é isso. É o paradigma. Nesse paradigma que nós vivemos, o mamilo feminino é para ser guardado. E o mamilo masculino pode ser mostrado na piscina. Isso é puramente um paradigma. Eu me lembro quando eu trabalhava no hospital de Methodist, em Houston, eu atendi uma princesa da Arábia Saudita, ela tinha uma cardiopatia congênita, eu fui médico dela por várias semanas, e durante todas essas semanas, ela não me permitiu ver o rosto dela. Ela ficava com o rosto tampado. Por quê? Lá no país dela, o paradigma é cobrir a face. Isso é que é importante, porque era o paradigma, então ela não mostrava.
Então você tem que entender o seguinte, que você vive por normas, regras, atitudes, e que essas normas, essas regras podem ser mudadas. E no momento que você muda o paradigma, você muda o significado da coisa. E outras coisas acontecem. Se você pegar um peixe que nunca saiu da água, o peixe, ele não sabe que tem água. Ele não sabe o que é não ser água. Porque ele sempre viveu na água. Então um peixe na água que nunca saiu da água não sabe que ele tem água. Ele vive na água, então faz parte dele. Nós vivemos em paradigmas. Se você vai, por exemplo, no Alasca, um esquimó visitando o outro, na primeira noite, ele oferece a mulher dele para o amigo que vem visitá-lo, para o anfitrião. Você vai na Arábia Saudita, uma mulher casada não pode olhar para o olho de outro homem, porque é adultério. Onde está certo? No Alasca ou na Arábia Saudita? Depende do paradigma. O que não dá certo é você sair do Alasca e querer usar esse paradigma na Arábia Saudita. Eles vão lhe cortar a mão e outras coisas. Então, o importante é você entender que você vive a sua vida em paradigmas. E quando um novo paradigma é apresentado, uma nova ideia é apresentada, ela primeiro aparece como ridícula. Isso é besteira, isso é coisa de louco. Você imaginou, por exemplo, quando a máquina de escrever apareceu? A secretária que era boa para escrever rapidamente, fazia taquigrafia, ela dizia para o patrão, mas que besteira, olha aí, para que máquina, olha como que eu faço isso rápido. Bom, a máquina foi evoluindo, passou na frente dela. Quando o Henry Ford lançou nos Estados Unidos o modelo T, aquele carrinho pretinho, os indivíduos que tinham carruagens, eles olhavam aquilo e diziam, não sei porque esse pessoal compra esses carros, olha aí, olha que coisa, a velocidade que isso anda aqui, eu na minha carruagem, eu ando muito mais rápido. Ora, no começo era assim, à medida que o tempo foi passando, a velocidade do carro foi aumentando, chegou um ponto que não dava mais. É verdade? Pois é, então isso é uma mudança de paradigma. Você tem que levar isso em consideração. Um indivíduo de nome Thomas Kuhn, K-U-H-N. Dr. Kuhn foi professor da Universidade de Harvard. E ele fez um estudo dos últimos 400 anos de ciência. E ele mostrou uma coisa fascinante. Ele mostrou que os próprios cientistas vivem em paradigmas. Que quando um cientista descobre um dado que não encaixa no paradigma dele, das duas uma, ou ele é incapaz de perceber o dado, ou ele manipula até encaixar no paradigma dele. Então ciência é nada mais, nada menos do que uma expressão de paradigmas. O Albert Einstein, ele nunca usou a palavra paradigma. Ele tem uma frase famosa que ele diz o seguinte: os problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que eles foram criados. Olha que interessante. Os problemas importantes não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que eles foram criados. Ou seja, exige uma mudança de paradigma para que isso ocorra. Deixa eu mostrar para vocês um paradigma em ação. Você vai ter que ter uma boa habilidade de visualização para seguir o que eu vou falar. Imagine o seguinte: 3, 6, 9 pontos, dispostos como se fosse num quadrado, onde eles estão no canto, no meio e no outro canto do quadrado, em cima, no meio e embaixo. 3, 6, 9 pontos. Agora pega um lápis e com 4 linhas retas, tenta passar por esses pontos. Vê se você consegue. Só com 4 linhas retas, sem tirar o lápis do papel e sem passar pela mesma linha 2 vezes. Você vai ver que sempre sobra um, olha aí. Sempre sobra um, sempre sobra um. A não ser que você saia do quadrado. Que quadrado? Você que criou o quadrado. Se você vai lá embaixo, se você está tendo dificuldade em visualizar, você pode passar lá na livraria e abrir o Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que eu tenho essa explicação lá no livro. Você vai ver o seguinte, que agora você consegue, interessante. Antes você não conseguia. De repente, quando você muda o paradigma, você consegue. Na vida é a mesma coisa. Às vezes você não está conseguindo fazer dentro do paradigma que você vive. Você muda o paradigma e isso ocorre. Então deixa eu lhe ensinar como é que você muda o paradigma. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar uma coisa interessante. Vamos fazer uma hierarquia de ideias aqui, tá bom? Olha só. Pega a palavra transporte. Tá? Bom, transporte. Como é que você pode ter transporte? De carro, de navio, de avião, de trem. Não é verdade? Pega a palavra carro. Como é que você pode? Você tem Volkswagen,
você tem Ford, tem Chevrolet. Vamos pegar Ford. A Ford, você tem vários carros. Você tem Del Rey, você tem um carro chamado Taurus. Pega o carro Taurus, por exemplo, que é o melhor carro que a Ford tem. Você pega o carro Taurus, você pode olhar a parte mecânica dele, você pode olhar a lataria e etc. Estão sentindo? Transporte, carro, Ford, Taurus, lataria, etc. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se eu fosse para lhe oferecer um emprego, o que você gostaria de ser chefe? Você gostaria de ser chefe da lataria do Taurus ou do Taurus como um todo? Você dizia, claro que eu quero ser chefe do Taurus como um todo. O que você gostaria de ser chefe do Taurus ou você gostaria de ser chefe da Ford? Claro que é da Ford. O que você gostaria de ser chefe? Da Ford ou você gostaria de ser chefe de carros? Claro que é de carros. Eu ia mandar na Ford, na Volkswagen, na BMW, etc. O que você gostaria de ser chefe? De carros ou de transportes? Claro que é de transportes. Você ia mandar em navio, avião, trem. Olha que interessante. Há uma hierarquia de ideias. Ora, se eu estou tendo um problema com carros, vamos supor que eu estou tendo um problema com carros em São Paulo. Está demais. Então eu tenho um problema com carros. Como que eu resolvo o problema? Só se eu mudar o paradigma. Como que eu mudo o paradigma? Eu faço a seguinte pergunta. Com que finalidade que existe carro? Transporte. Olha, eu já mudei hierarquicamente para a coisa de cima, para o nível superior. Que outros exemplos eu tenho de transporte? O trem, metrô. Metrô. Então vamos resolver o problema com o metrô. Olha, para eu colocar metrô em São Paulo, o que eu fiz? Eu peguei carros, eu subi hierarquicamente, eu vi a coisa de um ângulo diferente, eu fui acima no paradigma, eu desci pelo outro lado. Interessante. Será que isso me ajuda no dia a dia? Claro que ajuda. Observe esta. Você está brigando com a sua esposa, discutindo com ela sobre a educação dos seus filhos. E vocês estão naquela discussão ferrenha. Agora, se você pergunta para ela assim, qual é a finalidade de você discutir desse jeito? Ela vai dizer, para o bem-estar do meu filho. Aí eu lhe pergunto, e qual que é a finalidade de você discutir? Para o bem-estar do filho. É engraçado, num nível acima, vocês estão brigando pela mesma coisa. Ou seja, bem-estar do seu filho. Ora, no nível acima vocês estão concordando. Se vocês estão concordando no nível acima, se vocês se deslocarem para o nível superior, haverá concordância, haverá acordo. É muito mais fácil você concordar nesse nível do que na briga lá embaixo. O que você fez? Você saiu do paradigma que você estava brigando. Então, quando você começa a entender essa ideia de paradigmas, você começa a ter mais sucesso na vida. Eu vou dar para vocês uns exemplos práticos, tá? De história. Pegue a palavra Made in Japan, feito no Japão, 1960. Feito no Japão, 1960. Barato, copiado, baixa categoria. Made in Japan, 1990. Feito no Japão nos anos 90. Alta qualidade, caro, né? Olha como é que mudou o paradigma japonês. Em 30 anos mudou tudo. Hoje, quando você fala de uma coisa japonesa, é alta qualidade, é alta sofisticação, é alta tecnologia. Houve uma mudança de paradigmas. É verdade? Vamos pegar, por exemplo, o seguinte. Vamos imaginar que eu estivesse conversando com você há 20 anos atrás, tá? E eu lhe fizesse a seguinte pergunta. Qual é o país no mundo que vai continuar dominando o mundo de relógios? Você diria sem nenhuma hesitação, Suíça. Vem fazendo isso há 50, vai continuar fazendo isso há 50, não é verdade? A Suíça, em 1979, ela tinha 65 mil suíços trabalhando no mundo de relógios. Em 1982, 3 anos depois, ela tinha 15 mil suíços. 50 mil suíços foram mandados embora. Sabe por quê? Porque o relógio eletrônico foi lançado no mercado pelos japoneses, a Seiko, e pelos americanos, Texas Instruments. A Suíça controlava o mundo de relógio, enquanto o relógio era mecânico. Quando o relógio eletrônico foi lançado, houve uma mudança de paradigmas no mundo de relógios. Sabe qual a ironia do destino? Sabe quem inventou o relógio eletrônico? Esse que você deve estar usando aí, que é usado a bateria, 99% das pessoas usam hoje. Sabe quem inventou o relógio eletrônico? Não foram os japoneses, nem tampouco os americanos. Quem inventou o relógio eletrônico foi um suíço. Ele apresentou para os diretores, eles falaram, que relógio, não tem rubi,
não tem mola mestre, não dá corda, isso não é relógio. E o relógio eletrônico foi lançado. Então a Suíça perdeu todo o mercado que ela tinha. Por quê? Houve uma mudança de paradigmas no campo de relógio. Quando o Henry Ford lançou nos Estados Unidos o modelo T, que é aquele carrinho pretinho, bonitinho, né? Sabe o que as fábricas de carruagens fizeram? Aumentaram produtividade. Fizeram a roda mais leve, diminuíram o preço. Mas ninguém queria comprar carruagem mais. Todo mundo queria o modelo T do Henry Ford. Hoje, se eu lhe der uma carruagem de presente, você mora numa zona metropolitana, você vai dizer, não, muito obrigado, não quero, não tenho, só, mal na minha garagem dá para parar meu carro, eu não tenho lugar para colocar o cavalo. Mas custava caríssimo a carruagem antes da mudança de paradigmas no transporte. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o mundo está mudando, as coisas mudam. A única coisa constante da agora para frente é mudança. E você tem que acompanhar esse processo de mudança. Você tem que entender o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar. Sucesso no passado não garante sucesso no futuro. As fábricas de carruagem faturavam horrores, até que foi lançado o modelo T. Não interessa, só porque você faturou no passado, você vai continuar faturando no futuro. Houve uma mudança de paradigma. E você, para mudar a sua atitude com relação ao seu trabalho, com relação à sua vida pessoal, você tem que mudar, porque se mudar a regra do jogo, muda tudo. Vou dar mais um exemplo para vocês interessante. Um indivíduo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, o nome dele é Herbert Simon. O Herbert Simon fez uma coisa fascinante. Ele fez o seguinte, ele pegou 2 tabuleiros de xadrez, colocou uma separação entre os dois. De um lado, ele montou um jogo de xadrez em progresso. Do outro lado, ele colocou um mestre em xadrez. E ele explicou a regra do jogo seguinte, eu vou levantar essa separação e você vai ter 30 segundos para dar uma olhada no jogo. E você vai reproduzir do seu lado esse jogo. Combinado? Combinado. 1, 2, ele levantou, o sujeito deu uma olhada, 30 segundos, e baixou, o cara montou. Impressionante. Montava com uma precisão de até 80%. Eles pegaram indivíduos que sabiam mexer com as peças, mas não eram grandes jogadores de xadrez. Fizeram o mesmo estudo. Colocaram o indivíduo lá de lá e disse, vou levantar 30 segundos, dá uma olhada, reproduza no seu tabuleiro. Reproduzi-lo. Precisão, 30%. Quase que aleatório. Aí eles bolaram o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos criar um tabuleiro onde não tem um jogo de xadrez em progresso. Aleatoriamente, pelo computador, nós vamos colocar as peças, ou seja, vão ter 2 bispos na mesma diagonal, etc., que contradiz a regra do xadrez. Chamaram o mestre de xadrez de novo, colocaram de lá, 1, 2 e levantaram, fecharam, chamaram o indivíduo que estava começando a jogar xadrez. Sabe quem ganhou dessa vez? O principiante. Por quê? Porque no momento que levantou a separação, o mestre de xadrez, sabe o que ele fazia? Ele começou, mas como é que pode 2 bispos na mesma diagonal? Quer dizer, ele se distraía com a história, todo aquele know-how que ele tinha do jogo de xadrez desapareceu, porque mudou a regra do jogo. Na sua vida, meu amigo, a regra do jogo está mudando toda hora. Se você é fixo, se você não tem jogo de cintura, se você não sabe se adaptar à mudança de mercado, à mudança de paradigma, você vai dançar, não tem jeito, você não vai conseguir ser bem sucedido. É importante que você entenda o seguinte, agora para frente a única coisa constante é a mudança. Só para você ter uma ideia, o volume de informação no mundo dobra a cada 4 anos. A partir do ano 2000 vai dobrar a cada 20 meses. Então, o acúmulo é muito grande, a mudança é muito grande. A única coisa que você tem que ter é essa flexibilidade no aprender. A única vantagem que você tem hoje, com relação ao seu competidor, é a habilidade de aprender mais rápido. Não sobrou mais nada. É a sua habilidade de aprender mais rápido. E para fazer isso, você tem que entender esse aspecto de paradigma. Você tem que entender que o verdadeiro ato de descoberta consiste não em achar novas terras, mas vê-las com novos olhos. É isso que você tem que entender. Você tem que entender que onde houver mudança de paradigma, há um aumento de possibilidades. Houve uma época que o paradigma era de que o mundo era chato, não é verdade? Até que Nicolau Copérnico veio e disse, não, o mundo não é chato, o mundo é redondo, ele provou isso matematicamente. Mas quando o mundo era chato, a possibilidade de uma viagem de volta ao mundo seria impossível. Como você vai fazer uma viagem de volta ao mundo, mundo chato? Quando o conceito mudou para o mundo redondo, a viagem de volta ao mundo, que era uma coisa impossível, passou a ser possível. Exatamente na sua vida, igualzinho. O que hoje é impossível na sua vida,
é impossível por causa do paradigma que você vive. Então deixa eu lhe dar uma pergunta que você vai levar para casa e vai guardar com você, que é uma das perguntas mais importantes que eu acho. É o seguinte: escreva ela num papel e coloca perto do espelho do banheiro. Quando você vai escovar dente de manhã, você olha para ela. A pergunta é a seguinte: o que hoje é impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo? Vou repetir. O que hoje é impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. Essa pergunta vai lhe permitir desencadear novas atitudes na sua vida. E desencadeando novas atitudes, você vai incorporar novas tecnologias e novos modos de pensar. Porque Mark Twain tinha um ditado que eu acho que é fascinante, que diz o seguinte: se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Não é verdade? Tem gente que tem uma tecnologia de deixa comigo que eu resolvo, mas só tem isso, porque eu faço isso há 15 anos, porque eu tenho 15 anos de experiência nessa empresa. E eu vou analisar. Eu disse: não, meu amigo, você não tem 15 anos de experiência. Você tem 1 ano 15 vezes, é totalmente diferente. Você aprendeu no primeiro ano e repetiu 14. Para ter 15 anos de experiência, você tem que estar constantemente mudando a sua ferramenta. Se essa única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema na empresa você vai pensar que é prego. Então é importante você entender que essa mudança de paradigma é fundamental. E nessa mudança, quando você responde essa pergunta, o que é hoje impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo, e vem a resposta, você tem que em seguida fazer uma segunda pergunta. E se eu implementasse desse jeito, como que seria? Você tem que fazer uma certa antecipação dentro da sua cabeça. Olha só, você vai concordar comigo. Se você anda, você tem que ver metros na sua frente, senão você bate. Se você dirige um carro, você tem que ver quarteirões na sua frente, senão você bate. Você está dirigindo um carro a 70 km por hora, passa uma pessoa correndo na frente, não dá tempo de você parar. Se você pilota um avião a 1000 km por hora, você tem que ver milhas na sua frente, senão você bate. Se aparecer um obstáculo a 500 metros, você já bateu. Conclusão: quanto maior é a velocidade que você se locomove, maior tem que ser a sua habilidade de antecipar o futuro. E hoje nós vivemos numa velocidade muito grande. Então a sua habilidade de antecipar o futuro é fundamental. E essa pergunta que eu estou lhe dando lhe ajuda a ser um explorador do futuro. Você começa a explorar o que vai vir para frente. O que hoje é impossível na minha vida, mas que se fosse possível, mudaria fundamentalmente o modo como eu vivo. E correspondida a essa pergunta, você faz a segunda: e se? E você tem que estar disposto a constantemente se achar obsoleto. Porque toda mudança requer que você aprenda de novo. Quando os suíços descobriram que o relógio eletrônico estava entrando no mercado, sabe o que eles fizeram? Um relógio Patek Philippe, antes do relógio eletrônico, tinha uma precisão de 1/30 de segundo. Sabe qual a precisão de um relógio eletrônico, desses baratinhos que você compra na feira por $5? É 1/30.000 de um segundo. Sabe o que os suíços fizeram quando os relógios eletrônicos foram lançados? Eles aumentaram a precisão de 1/30 para 1/60 de segundo. O que é 1/60 comparado com 1/30.000? Se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. Eles acharam que iam resolver mecanicamente. Não resolveram. Finalmente eles descobriram que não dava jeito. Eles tiveram que entrar no mercado eletrônico. Quando os suíços decidiram entrar no mercado eletrônico, eles tiveram que voltar a estaca zero. Toda vez que você muda um paradigma, você tem que voltar a estaca zero. Eles tiveram que aprender eletrônica com os japoneses e os americanos. Então, todas as vezes que você faz uma mudança de paradigma, você tem que voltar a estaca zero. Você tem que admitir que você é obsoleto naquilo. É importante você entender isso. O único jeito de você crescer, você diz: eu estou obsoleto nisso, deixa eu aprender com quem sabe. Mas tem gente que é arrogante. A arrogância é cegueira cognitiva. Há, por exemplo, uma grande mudança de paradigmas no mercado, por exemplo, de gerenciamento. Antigamente, o bom gerente era o cara que resolvia problemas e reagia à situação. Hoje, o bom gerente é um indivíduo que antecipa o futuro. Ele questiona o que está para vir e ele identifica oportunidades. É para isso que você ganha, para identificar oportunidades. Isso é importante você entender. E outra coisa importante de você mudar o paradigma
é você entender, existe uma metáfora criada por Paul Cordes e Dad Lynch nos Estados Unidos, onde eles fazem uma comparação seguinte, que você pode viver a sua vida em 3 tipos de estratégias diferentes. Você pode ser uma carpa, um tubarão ou um golfinho. Carpa é aquele indivíduo que é a vítima do mundo. Coitado de mim, estou sofrendo. Eles fizeram isso comigo. O tubarão é o indivíduo que está engolindo os outros. É sempre do jeito dele. E o golfinho é um indivíduo que, quando ele está perto de uma carpa, a carpa pensa que ele é tubarão. Quando ele está perto de um tubarão, o tubarão pensa que ele é carpa. Mas na realidade ele não é nem carpa nem tubarão. Ele é golfinho. E a filosofia do golfinho é o seguinte: para eu ganhar, você não precisa perder. A não ser que você insista. Aí o problema é seu. Por quê? Porque o universo é um lugar potencialmente abundante, feito para todos ganhar. Para eu ganhar, você não precisa perder. E esse conceito é uma mudança de paradigma, é uma mudança de atitude que nós precisamos fazer na nossa civilização. Porque se nós continuarmos com o paradigma do ganha-perde que nós temos no momento, que se deteriorou para perde-perde, principalmente aqui no Brasil, se nós continuarmos com esse paradigma, nós vamos destruir o planeta, porque não vai ter planeta aqui para os nossos netos e bisnetos. Nós temos que aprender a fazer mais com menos. Esse que é o grande segredo, essa que é a grande mudança de atitude. Não é aumentar o número de funcionários, não é aumentar o orçamento, não é aumentar o número de horas. É você ser mais excelente naquilo que você faz. E com isso você vai aprender a fazer mais com menos. Você vai produzir mais e menor número de horas. E assim por diante. Essa palavra é resumida do seguinte modo: sinergia. Todo o universo é construído sinergeticamente. Toda a geometria universal é sinergética. E menos do que 0,00001% da população no mundo tem ideia do que a palavra sinergia quer dizer. E sinergia quer dizer o seguinte: o todo é maior que a soma das partes. 1 mais 1 é igual a 4, você muda a matemática. E para você fazer sinergia, você tem que trabalhar com comunicação, respeito mútuo, intuição. E nesse processo de vários cérebros, nesse network, nessa combinação, a somatória do time é maior do que cada indivíduo individualmente. Isso é uma mudança de paradigma essencial para a sobrevivência do planeta. Então, no momento que você muda essa atitude, que você passa a ter a atitude que para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista, você muda a sua percepção com relação ao universo. E por incrível que pareça, quando você passa a jogar o jogo do ganha-ganha, você vai ter mais chances de ganhar também e ser mais bem sucedido na vida. O Napoleão Hill mostrou que aqueles indivíduos que começaram pobres e se tornaram ricos, eles descobriram esse processo, descobriram o processo do ganha-ganha. Então todo mundo ganhando. E com isso nós terminamos essa parte da atitude. Então lembre-se do seguinte: o que é importante não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você.